Quero saudar todos com a paz do Senhor. Dizer que eu sou grato por estar mais uma vez aqui, podendo ter a oportunidade de falar, de ministrar no Congresso dos Enviados. Geralmente, nos últimos congressos aí, eu tive a oportunidade de fazer isso na abertura, mas dessa vez Deus inverteu a lógica. Meu retorno aqui está alto, tá? Deus inverteu a lógica e fez algo diferente. E para mim é muito gratificante estar podendo ministrar a palavra num dia como hoje, porque o Congresso dos Enviados ele foi inspirado por Deus para que as ministrações, aquilo que é falado, ser muito voltado para o âmbito também do ensino e da conscientização. O foco do nosso congresso são sempre as palavras, as ministrações, voltado sempre para o tema que o Senhor colocou no coração da liderança. Então eu tenho certeza que Deus vai... Sim, ok. Eu tenho certeza que Deus vai falar, vai continuar construindo esse algo poderoso que ele começou a partir de ontem. Amém? Quero pedir para o pessoal que está aí atrás, por favor, cessar a movimentação, por gentileza. Quem puder sentar, tomar seus assentos, quem for ficar aí na porta, ficar aí certinho para a gente evitar as movimentações. Amém, meus irmãos? E ontem nós já ouvimos uma palavra de introdução muito voltada diretamente para esse tema, de volta ao jardim, resgatando a intimidade. E assim como os outros temas de congressos incendiados, eles nunca são temas avulsos. Sempre Deus direciona o tema de acordo com uma demanda, com uma necessidade da igreja. Isso é percebido. E assim como no congresso do ano passado nós falamos sobre remanescente, a figura do remanescente, aquele que permanece quando a maioria vai embora, e a gente identificou naquela época que era necessário falar sobre isso, porque a gente estava vivendo um momento de debandada de muitas pessoas. E aquele que permanece firme é o remanescente. Desse ano, Deus conduziu a gente para esse tema, de volta ao jardim, resgatando a intimidade, porque foi percebido na vida da igreja que essa intimidade, esse relacionamento estreito entre o crente e o Senhor tem sido turbado e por vezes ele tem desaparecido. E por isso a necessidade de falar sobre isso. E Deus nos conduziu para isso aqui. E nessa tarde eu quero conversar com vocês sobre o acontecimento fundamental, original, que de fato faz com que o homem, não só eu, não só você, mas toda a humanidade, tenha dificuldade e até mesmo não consiga ter a intimidade com Deus. Amém? Eu vou pedir para você abrir em Romanos capítulo 3. Amém? Romanos 3. Vamos ler alguns versículos. Eu presto bastante atenção nessa palavra, porque a gente é um tipo de palavra de congresso que a gente quer construir um raciocínio, então precisa que os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, estejam atentas. Romanos capítulo 3, no versículo 10. Romanos 3, 10, vamos ler aqui, 10 e o 11. 10, 11 e 12, diz assim, Romanos 3, 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, ou todos se desviaram, e juntamente se tornaram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Agora pula aí para o versículo, ainda no capítulo 3, no versículo 23, diz assim, aquele famoso versículo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pode se assentar. Irmãos, nós reconhecemos aqui que existe quem tem um pouco de familiaridade com a palavra, com o ensino que é pregado na igreja, entende que houve um momento na história, lá no iniciozinho, que o homem que foi criado por Deus se corrompeu. Ele pecou contra o Senhor, isso foi falado aqui, e esse é o fator fundamental que impede com que o homem tenha hoje um contato fácil em intimidade e relacionamento com Deus. Só que antes da queda é necessário nós falarmos de como
a coisa era. É necessário que a gente regresse um pouquinho para a gente entender, antes da queda, como a coisa era originariamente, antes de se corromper. E para isso eu peço bastante da sua atenção nesse momento. Você que conhece o livro de Gênesis, quem conhece o livro de Gênesis? Qual é a ordem dele nas Escrituras? Ele é qual livro das Escrituras? Nossa, vocês foram muito tímidos nas respostas. Gênesis é o primeiro livro das Escrituras, o livro do início, o livro do Gênesis, da criação. E nesse livro a gente percebe que o homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado de forma perfeita. Deus cria o homem, cria a mulher, e aquele primeiro casal era o representante da humanidade, Adão e Eva. Eles foram criados de forma perfeita. Eles foram criados refletindo de forma sem nenhum tipo de erro ou sem nenhum tipo de corrupção. Eles refletiam a imagem de Deus. Eles tinham plena noção que a existência deles, a forma como eles foram trazidos à existência, refletia algo no Criador. O Criador, a Bíblia diz, criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem desfrutava de plena comunhão com o Criador. Ele desfrutava, ele poderia estar se relacionando com Deus sem nenhuma barreira entre ele e Deus. Era um relacionamento, além de íntimo, era um relacionamento livre, com facilidade, com leveza. O homem não tinha uma dificuldade de ir a Deus, Deus se manifestava para o homem ali no jardim, e era uma troca, era uma interação, sem nenhum ruído, sem nenhuma dificuldade. Esse era o estado antes dessa queda, antes dessa corrupção acontecer. Era um relacionamento entre criatura e Criador. E o texto de Gênesis vai nos dizer que o homem criado, ele desfrutava de tudo que tinha no jardim. E ali, como era um lugar perfeito, eu imagino que o homem, aonde ele ia, ele desbravava, conhecia coisas novas, e ao conhecer coisas novas, ele via como Deus era bom. Nossa, Deus nos colocou aqui, nós estamos aqui usufruindo de uma felicidade, de uma completude, de uma satisfação tão grande. O homem se relacionava com os animais, era uma relação harmônica, era uma relação que trazia satisfação, completude, plenitude para a alma do homem e da mulher, de Adão e Eva. Além disso, o texto vai nos dizer que o Senhor, o Criador, visitava o homem na viração do dia. Então, raciocina comigo nesse momento. Se o homem já desfrutava de algo de Deus, se relacionando com a criação, por que é que Deus ainda tinha a intenção de vir diante do homem de forma presencial para se relacionar com ele? Tenta acompanhar um pouco esse raciocínio. Deus cria o primeiro casal, coloca ali, e o primeiro casal, somente em se relacionar com a criação, já desfrutava da bondade de Deus. Só que mesmo assim, Deus vê a necessidade de, todo dia, na viração do dia, o texto vai dizer, Deus vinha e visitava o homem. Eu aprendo algo nisso daí muito poderoso, meu irmão. O homem, em primeiro lugar, desfrutava da bondade de Deus quando ele usufruía de tudo que tinha no jardim. E essa bondade que ele se relacionava, ainda, apesar de ser boa, era uma coisa indireta. Era o homem comendo do que Deus deu para ele comer. Era o homem trabalhando, fazendo a manutenção daquilo que Deus fez para ele fazer a manutenção. Era o homem desbravando um local que Deus colocou para ele. Então o homem já se relacionava com a criação e indiretamente com o Criador. Só que Deus nunca teve o objetivo de fazer com que o homem se relacionasse somente de forma indireta com ele. Para Deus não estava suficiente o homem lá e comer uma fruta saborosa. Para Deus não estava suficiente o homem ir e brincar com os animais. O homem desbravar aquele jardim muito belo. Para Deus não era suficiente. Para Deus era necessário todo dia, na viração do dia, ir de encontro ao homem. Eu aprendo algo muito poderoso com isso. Eu aprendo que não basta nós estarmos no local de comunhão. Não basta, não é suficiente interagir com as coisas que revelam somente a bondade de Deus, mas ainda são coisas indiretas.
é necessário estar na presença do Criador. O Criador vem até o jardim, mesmo o jardim já sendo um lugar muito bom. O Criador faz questão de estar presente todo dia, face a face com o homem, para que aquilo que ele estava desfrutando se tornasse suficiente, completo. Nada é completo sem a presença do Criador. O jardim só é jardim porque o Criador está ali visitando todo dia. O jardim só é um local de comunhão plena porque ele está dizendo o seguinte: eu não quero que você se relacione com as coisas que eu criei apenas. Eu não quero que você desfrute da minha bondade comendo do fruto que eu criei e usufruindo da criação que eu fiz. Eu quero que você tenha a continuidade da minha presença nesse lugar de comunhão. E isso me ensina muita coisa, meu irmão. Isso me ensina que não basta apenas eu saber que eu estou num ambiente que é propício de Deus me abençoar. Isso me ensina que não adianta eu estar trabalhando para Deus e achando que esse exercício do trabalho para Deus por si só já revela a minha intimidade com Ele. Porque Adão trabalhava, mesmo antes da queda. O trabalho não é um fruto do pecado. Na verdade, Deus coloca Adão como um zelador do jardim. E esse trabalho trazia satisfação para o coração de Adão. Eu te pergunto, você que trabalha na obra de Deus, você tem satisfação de trabalhar para Deus? Sim ou não? Eu quero dizer que isso é muito bom, isso é muito poderoso, mas isso não é suficiente. Porque não basta trabalhar para o Criador. É necessário ter a presença dele todos os dias. E isso é algo que nos confronta. Isso é algo que mexe com a gente que é acostumado a fazer coisa na obra de Deus. Porque a gente, no meio da caminhada, como foi dito ontem, no decorrer da caminhada, a gente tende a achar que o fato da gente ter muito costume com isso aqui, ó, 4 paredes, reunião, pregação, louvor, ou então a gente ter muito costume de estar servindo a igreja, qualifica alguma coisa do nosso relacionamento com Deus. Eu quero te dizer que o teu relacionamento com Deus você pode estar fazendo muita coisa, você pode estar frequentando culto, você pode ser igrejado, você pode ser filho de pastor, e mesmo assim o teu relacionamento com Deus ser fraquíssimo, a sua intimidade com Deus ser frágil, não aguentar nada. Mas quando eu olho para o Gênesis, eu olho um Deus que fala assim, ó, eu crio a humanidade, coloco no jardim para desfrutar, mas a minha presença vai ter que estar lá todo dia. Com Ele, ensinando que mais vale a minha presença do que as coisas que eu posso fazer e desfrutar. E esse era o quadro. E o texto de Gênesis vai falar, que ela vai dizer, aquele versículo conhecido, Gênesis 1:27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Isso é muito poderoso. Quando eu era mais novo, eu sempre achava, nossa, que interessante, imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança. Eu achava isso muito legal, muito intrigante, muito curioso. E com o tempo a gente vai estudando, a gente entende, começa a querer entender o que significa que é imagem e semelhança. E eu gosto muito da explicação de um grande homem de Deus do século XVIII, chamado John Wesley, você provavelmente já ouviu falar. John Wesley, na sua teologia a respeito do homem, na sua antropologia, ele ensina o que para ele é o conceito de imagem de Deus. E aqui eu peço para que você preste bastante atenção nisso aqui. Para John Wesley, ele dividia a imagem de Deus em 3 aspectos: imagem política, imagem natural e imagem moral. Preste atenção nisso aqui. Como imagem política, ele quis dizer o seguinte: bom, assim como Deus tem todo o poder, Ele cria um homem para exercer poder. Deus tem todo o poder. Ele criou o homem para exercer o poder. Disse para o homem dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu e cultivar a criação. Ou seja, um Deus todo-poderoso cria um homem para exercer poder e domínio. Essa é a imagem, ou seja, o homem é igual a Deus nesse sentido. O Deus que é poderoso cria um homem com poderes também para exercer seu poder. Isso é o que ele chamou de imagem política. Ele chama de imagem natural o quê? O homem que, assim como Deus, tinha um domínio completo da sua própria vontade. O homem refletia isso, uma característica de Deus. O homem entendia claramente o seu propósito, o propósito da sua existência. Assim como um Deus, uma mente totalmente sábia, também entende o seu propósito. Então, essa é a imagem que ele chamou de imagem natural. E quanto à imagem moral, John Wesley chamou isso de aquilo que no homem reflete o caráter de Deus. Assim como Deus é amor, assim como Deus é puro, assim como Deus é santo, ele cria um homem que tem a capacidade de amar, tem a capacidade de ser puro e tem a capacidade de ser santo, assim como ele.
Ele traz esse ensinamento que é um ensinamento muito poderoso. Então, originalmente, a coisa estava harmonizada. O homem se relacionava com Deus, recebia Deus na viração do dia, e o homem refletia perfeitamente a imagem do Criador. Perfeito. Tudo está em harmonia, tudo está alinhado. Só que aí acontece a queda, que é o assunto que eu fui incumbido a tratar nessa tarde. A queda do homem. A queda do homem é relatada lá no capítulo 3 de Gênesis. É narrado sobre a queda. Você provavelmente conhece quando o primeiro casal desobedece à ordem de Deus, come do fruto e é retirado do jardim. Só que não é só o retirar de um local geográfico. É uma quebra de intimidade. Aquela intimidade que tinha antes da queda, aquela harmonia, aquele alinhamento é totalmente quebrado. E aquilo que era totalmente organizado passa a ser caótico por conta do pecado. E embora o homem ainda preserve a imagem de Deus, essa imagem está corrompida. Essa imagem que eu expliquei agora no início, de imagem moral, que John Wesley chama de imagem moral, imagem natural, imagem política, isso, depois do pecado... Vamos continuar aqui? Vamos continuar assim? Quando voltar a gente... Som. Tá voltando, né? Dá pra ir? Fica ligado, gente, fica ligado. Então, vamos voltar aqui a atenção. Essa imagem que o homem refletia de maneira perfeita, depois do pecado, ela passa a ser corrompida. O homem ainda é a imagem de Deus, mas é uma imagem que não consegue refletir mais perfeitamente quem Deus é. E depois disso, a coisa se inverte. Deus tinha falado, domine sobre os peixes, cultive a natureza, imagem política, o homem tinha um domínio sobre as coisas. Só que depois do pecado, o que acontece? O homem já perde o seu domínio sobre a criação. O homem já não consegue lidar com a natureza de uma forma harmônica. O homem não consegue lidar com os animais de uma forma tranquila. Hoje em dia tem animal que se te vê vai te devorar e outros vão ter medo de você. Não era assim antes do pecado. Antes do pecado a coisa acontecia de forma tranquila na relação do homem com a natureza, com a criação. Então essa imagem política, que significa o poder que Deus tinha e que Ele confere ao homem, ela é corrompida por conta do pecado. Mas não somente isso. Aquilo que nós chamamos de imagem natural, que era o domínio do homem sobre a sua própria vontade, a sua percepção de propósito, até isso depois do pecado é afetado. O pecado afeta isso. O pecado afeta isso ao ponto do homem agora ter algo na sua mente que impede ele de viver, de tomar escolhas corretas. Entra algo no homem através do pecado que turva a capacidade de discernimento desse homem. O homem que outrora era perfeito nas suas faculdades mentais, agora ele é cego pela ignorância e pelo desentendimento. E até a respeito do seu próprio propósito. Antes da queda não havia crise existencial, porque o homem sabia quem o criou, para o que o criou e qual era o propósito da criação. Só que depois da queda, as pessoas não sabem nem mais por que elas existem. Elas têm crises, elas têm problemas com a sua própria existência, porque algo turvou a mente delas. Esse algo foi o pecado, a entrada do pecado trouxe esse caos para o interior do homem. Mas principalmente, além da imagem política e imagem natural, o homem passa a não refletir o caráter de Deus. A imagem moral de um Deus amoroso, bondoso, puro e santo, que era refletido perfeitamente no homem, depois do pecado, passa a não ser mais exercido de forma perfeita. O homem pode até amar, mas o amor do homem passa a ser limitado. O amor do homem passa a ser um amor interesseiro. O homem não é mais puro. O homem não tem mais pureza nas suas ações. A santidade do homem não reflete mais a santidade de Deus. Esse é o quadro pós-queda. Aquela imagem que era perfeita passa a ser corrompida. E isso acontece por quê? Porque o relacionamento do homem com Deus foi desconectado. Eu entendo a partir disso, meu irmão, que o homem, entendo em primeiro lugar que Deus, ao criar o homem, Ele deu o privilégio do homem se relacionar com Ele. E
toda a harmonia do universo dependia do relacionamento de Deus com o homem. O relacionamento de Deus com o homem antes da queda era uma espécie de coluna, uma âncora que mantinha as coisas alinhadas. Quando esse relacionamento acaba, tudo se desalinha, tudo perde harmonia. Toda a harmonia entre o homem e Deus dependia disso. E eu entendo a partir disso, de que quando eu estou desconectado do Senhor, as coisas na minha vida tendem a entrar num caos. As coisas da minha vida tendem a se desalinhar. Nós, sem um relacionamento concreto e firme com o nosso Criador, tendemos a sair de controle em todas as nossas áreas. Quantos de nós identificamos na nossa vida problemas acontecendo por conta da falta do nosso relacionamento com o Senhor? Quantos de nós identificamos, eu estou assim porque eu estou fraco, porque eu não tenho buscado, porque aquela conexão que eu tinha um dia já não tem mais? Às vezes nós identificamos isso, só que a pior notícia é que às vezes o pecado está tão profundamente ligado ao nosso coração que nem nós conseguimos fazer esse diagnóstico, que o fruto do meu problema é do afastamento que eu tenho de Deus. E isso nos liga a um alerta muito grande, meu irmão, porque tem pessoas que vão viver na igreja, tem pessoas que vão continuar fazendo, que vão estar fazendo tudo para Deus, achando que isso significa se relacionar, só que ele está cada vez mais longe do Senhor, e a sua vida está entrando cada vez mais no caos, na dificuldade, porque o Criador e a criatura estão separados. Só que Deus nos chama nessa noite para trazer em nós a consciência que nada na nossa vida vai dar certo plenamente se a gente não reatar, não refazer o caminho do relacionamento, da intimidade com Deus. E às vezes a gente até percebe em terceiros quando a pessoa ali está fraca na fé, ou a pessoa está apagada espiritualmente. Só que só quem pode fazer esse diagnóstico perfeitamente é Deus e o próprio indivíduo. Olhe para a sua vida hoje e perceba qual é o seu grau de comunicação com Deus, qual é o seu nível de relação com Deus. E depois de fazer esse exercício de pensamento, pense se os problemas que estão vindo na sua vida não são fruto desse afastamento entre você e Deus. Como eu disse, a harmonia, o alinhamento, ele depende do relacionamento. Se não tem alinhamento com o Senhor, tudo em volta da nossa vida passa a ser caótico, passa a ser penoso, passa a ser dificultoso. E foi isso que aconteceu. E nós lemos alguns versículos de Romanos. E esses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo dá um diagnóstico geral da humanidade. Ele dá um diagnóstico de uma humanidade afastada de Deus. Ele quer justamente com esses versículos trazer a ideia do leitor para uma realidade pós-queda. E na realidade pós-queda é exatamente isso que nós lemos aqui no Romanos 3:10. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No 21, no 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o diagnóstico geral que o apóstolo Paulo dá. Olhando para a humanidade pós-queda, ele chega a essa conclusão. E ele quer destacar algumas coisas da queda aqui nesse versículo. Ele quer dizer, não há justo, ou seja, não há inocente. Ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu sou justo. O apóstolo Paulo está dizendo que não. Você pode fazer as melhores obras, você pode ter a melhor concepção a respeito de si mesmo, mas para a Bíblia, ninguém é justo perante ao Senhor, apartado da obra de Cristo, é claro. Mas aqui é um olhar diagnóstico da humanidade pós-queda. Além de ninguém ser justo, não há inocentes, o texto vai dizer, não há quem entenda. Como eu disse, depois do pecado, a mente humana foi afetada de tal forma que até mesmo a sua capacidade para discernir o seu estado espiritual foi afetado. Além do homem não ser justo, ele não sabe que não é justo. E às vezes ele tenta forçar uma justiça que é inútil, como foi falado aqui ontem. E às vezes ele reconhece até que não é justo, só que mesmo assim ele não consegue reverter essa situação. Então, além de não sermos justos,
O texto vai dizer que nós não temos a capacidade para entender o nosso grau de afastamento quando estamos apartados do Senhor. Não há quem o entenda. É uma perda do entendimento da nossa própria situação espiritual. A gente nunca sabe quão longe estamos de Deus quando estamos afastados dele, meu irmão. Tem muita gente aí fora que saiu para dar uma volta, que se afastou da comunhão, se afastou do relacionamento, ou até mesmo está dentro da igreja fazendo as coisas, se enganando, achando que o serviço testifica seu relacionamento. Tem muita gente aí nesse estágio que não tem noção do quanto longe está. Sabe por quê? Porque não há quem entenda. O nosso entendimento foi cegado pelo pecado. E essa é a linguagem da Bíblia. E diz também que não há quem busque. Ora, se eu não entendo, eu não consigo buscar. Se eu não entendo, eu não consigo nem saber que eu tenho a necessidade daquilo para ir buscar. Por isso que o texto diz, não há quem busque. E como é que eu vou ter relacionamento com quem eu não busco? Como é que eu vou reatar a minha conexão, minha espiritualidade, a minha intimidade com quem eu não busco? Esse é o quadro do afastamento do Senhor. Esse é o quadro que a queda tende a promover os corações. Não há quem busque relacionamento com Deus. E no versículo 23 nós lemos aqui, fala algo muito poderoso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu meditei sobre isso aqui e a gente percebe que esse glória de Deus falando aqui não é algo que aponta para algo escatológico, futuro. Esse glória de Deus aqui significa, esse carecem da glória é algo no presente. Glória de Deus, aprende isso, meu irmão. Glória de Deus, desfrutar a glória de Deus não é algo somente para o futuro. A gente às vezes joga para o futuro, tem uma linguagem que ela é até correta, mas ela é incompleta. Por exemplo, alguém morreu, amém, vai para a glória, amém, ele vai para a glória, mas tem uma glória de Deus para hoje também, para quem está vivo. E essa glória, meu irmão, essa glória, entenda isso, ela se dá no relacionamento do homem e com Deus, na troca, na comunhão, no convívio do homem com Deus. Eu só desfruto da glória que Deus tem para dar hoje se eu me relaciono hoje, se eu troco, se eu tenho uma comunhão, se eu tenho uma intimidade com Deus hoje. E é essa glória que o apóstolo Paulo está falando. É uma revelação de Deus poderosa, é um trazer poderoso de Deus a partir da comunicação com Ele. Mas se ninguém busca Deus, todo mundo está longe dessa glória. Se o indivíduo não busca, ele não tem essa glória. E carecer dessa glória é a pior coisa para o homem. Esse carecer aqui, no original, significa não alcançar. Está aquém, está longe da glória de Deus. Eu entendo que a glória de Deus aqui, nesse contexto, nessa expressão, me dá uma ideia de lugar. Se eu estou aquém, se eu estou distante, a glória está em algum lugar, mas quem está longe sou eu. Então, para eu acessar essa glória, eu preciso me chegar. Eu preciso chegar mais perto. Eu preciso estar em contato. E somente nós podemos olhar para o nosso interior e falar: eu estou perto disso. Estou vivenciando a glória de Deus para os meus dias hoje. Eu estou vivenciando essa comunhão poderosa que Deus manifesta na vida de quem está próximo dele. Esse é um diagnóstico que o apóstolo Paulo faz. No Éden, o homem experimentava a glória de Deus através de quê? Do relacionamento. Do relacionamento com o Senhor. Agora eu te pergunto, nós sabemos que Cristo já resolveu o problema do acesso a Deus. Não é o assunto que eu fui... Não é o meu assunto da palavra dessa tarde. Só que nós já sabemos que esse caminho para refazer e resgatar a intimidade já foi inaugurado através do sangue de Cristo. Através da obra redentora de Cristo, nós podemos acessar ao Senhor e se conectar novamente com Ele em comunhão. Nós já podemos. Só que a pergunta que fica é: nós fazemos isso? Nós acessamos esse caminho que Jesus já abriu? Nós estamos adentrando por onde Ele já construiu para poder refazer esse laço com o Senhor? Muitos de nós, irmãos, não temos feito isso. Apesar da obra redentora já ter aberto o caminho para nós
nós às vezes estamos aquém. Nós ainda não estamos alcançando a glória que Deus tem para a gente. E isso acontece porque os efeitos da queda na nossa vida, todo momento eles tentam atrapalhar isso. O pecado no nosso coração, ele tem uma função primordial, que é atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, mesmo o caminho já estando aberto. É colocar barreiras, é dificuldades. O caminho está aberto, mas tem dificuldade, por conta do pecado que ainda tenta nos revisitar o tempo todo. E isso é uma luta. Isso faz com que o caminho seja penoso. E nós podemos identificar na minha vida: eu sou servo do Senhor. Eu ando na igreja, eu estou exposto à palavra do Senhor, mas de repente meu relacionamento com Ele não é aquilo que deveria ser. Não condiz com o meu tempo exposto a pregações, a louvores. Algo está errado nessa matemática. Os efeitos da queda fazem com que a gente não consiga alcançar o que Deus tem para a gente em relação ao relacionamento com Ele, mesmo o caminho estando aberto, meu irmão. Só que o apóstolo Paulo, ele, em outra ocasião, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: Ele, no caso Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor nos deu vida. E eu entendo com isso, meu irmão, eu sempre aprendi isso. Um dos sinais da nossa vitalidade, que nós estamos vivos, é quando o Espírito Santo que está dentro de nós nos incomoda por conta das nossas atitudes. Eu começo a perceber por aí que mesmo nós ainda sofrendo os efeitos da queda, nós temos um Deus que coloca dentro de nós o Espírito Santo para nos incomodar quando os efeitos da queda sobrevêm sobre as nossas vidas. Quantos de nós, eu e você, quando não pecamos, quando não falhamos diante do Senhor, logo depois vem um sentimento de peso tão grande? Por que eu fiz isso? Por que eu desagradei ao Senhor? Por que eu rompi novamente um laço de comunhão que eu estava construindo com Deus? Se isso acontece no seu interior, meu irmão, eu quero te dizer que isso acontece porque tem vida. Porque você foi vivificado pelo Espírito e há um Espírito dentro de você gritando toda vez que você se afasta do Senhor. Só que isso me intriga também. Tem um lado positivo que nós acabamos de falar, mas tem um lado também que é a nos fazer pensar. O fato de nós estarmos vivos e o Espírito Santo falar dentro de nós quando nós erramos, ele é bom, mas não é suficiente. Porque o Espírito Santo tem muito mais coisa para fazer na vida do crente do que somente sinalizar quando ele está errando. Até quando o Espírito Santo a relação sua com o Espírito Santo vai ser só de ele se sinalizar quando você fazer algo de errado? Meu Deus! Entenda isso aqui, meu irmão. O Espírito Santo tem muito mais coisa para nos dar. Ele é o Espírito Consolador, Ele é o abençoador, Ele é aquele que dá dom, é aquele que inspira, é aquele que instrui, é aquele que edifica algo poderoso no seu coração. Amém? Ele tem muito mais coisa para te dar do que somente te incomodar quando você peca. O Espírito Santo não existe somente para ser um censor. Poxa, pequei contra Deus, agora vou orar. Ele até faz isso, mas isso não, até quando nossa relação vai se basear somente nisso com o Espírito Santo? E Deus falou muito comigo, com o meu coração, a respeito disso. O Espírito Santo é o vivificador, ele te dá vida. É além disso, meu irmão. É além disso. Ele não vai só te sinalizar quando está pecando, não. Ele quer derramar dom na tua vida. Ele quer te usar poderosamente. Ele quer derramar uma unção poderosa na sua vida. Ele não quer só ligar um botão dizendo está errado, volta para Deus, se arrepende. Não é só isso que se resume a ação do Espírito Santo dentro de nós. E o texto fala que ele nos deu vida. E essa vida, ela começa assim. Só que quem está vivo interage. Quem está vivo se relaciona. Quem está vivo constrói ponte de intimidade, laço com o Senhor. Deus não quer uma pessoa viva para somente estar toda hora reativando a vida dela. Levanta, faz alguma coisa. Deus não quer somente isso. Deus quer relacionamento. Nós vimos ontem na pregação, Deus, desde o início, desde a criação, Ele se revela um Deus relacional. E a Andresa falou isso muito bem ontem. Deus é um Deus relacional. Ele cria o homem para dar o privilégio para o homem de se relacionar com Ele. Não que ele não fosse completo. Deus era completo em existência, ele não precisava do homem. Mas Ele cria o homem para dar o privilégio do homem de se relacionar com Ele. Deus, por si só, já é relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus já é relacional na sua própria essência. E Ele cria o homem, como quem diz, compartilha comigo essa relação.
compartilha comigo, vivencia essa comunhão poderosa. Ele já cria o homem com esse objetivo. E por que tantos de nós, mesmo com o caminho aberto, ainda não conseguimos estabelecer essa relação contínua e duradoura com o Senhor? Muitos de nós, e aqui eu prego para crente, esse congresso ele é muito voltado para reativar a fé do crente. Quem não for crente, quem ainda não se entregou ao Senhor, já está exposto que vai poder fazer isso, vai poder começar um caminho de intimidade. Mas quem já é crente, quem já teve íntimo um dia, não está mais, precisa reatar. Precisa olhar novamente para aquele que refaz o caminho ao Senhor. E precisa rever na sua vida se eu estou sendo somente um ativista da fé, um conhecedor da fé, ou alguém que estampa uma camisa, mas no meu íntimo com Deus eu sou apenas mais um. Eu quero te dizer, meu irmão, que existem muitos assim por aí. E eu quero ir mais longe. Eu quero dizer que se você olhar para a sua vida, talvez você se identifique com uma pessoa assim, que fez por tanto tempo, que frequentou o lugar da comunhão por tanto tempo, só que a comunhão plena não tem sido vivenciada no seu coração com Deus. Porque o efeito da queda tem sido maior do que o caminho aberto pelo Senhor Jesus para reatar o relacionamento com Ele. Olhe para o seu interior e faça essa autoanálise. Se o seu tempo de crente te trouxe para um presente onde você não está vivenciando aquilo que o Espírito Santo quer que você vivencie, porque você está distante, porque você está apagado, aquela chama que um dia acendeu no teu coração foi interrompida. Deus não nos chama, meu irmão, para um flerte. Deus não nos chama para um momento, para uma casualidade de encontrar Ele, sentir algo no coração e depois se apartar dele. Deus quer um relacionamento, uma intimidade contínua, dia após dia, um contato diário, poderoso. Ah, mas é difícil porque eu tenho tantos afazeres. É difícil porque tanta coisa no meu... Tem dia que eu não estou bem. Eu falo isso para mim também, isso me confrontou grandemente. Tem dia que Deus me chama, mas eu não vou. Tem dia que eu preciso, mas eu não vou. Sabe o que é isso, irmão? É efeito da queda. Efeito que aconteceu lá atrás. Tentando te revisitar, tentando te parar. Com o caminho aberto, as barreiras se antepondo entre você e a relação com Deus. Só que nessa tarde, nesse dia, Deus tem preparado, Deus tem limpado o caminho, irmão. Através da sua palavra, através do convencimento, Deus tem limpado o caminho para que eu e você possamos reatar aquilo que nós perdemos um dia. Reatar novamente. Porque eu tenho certeza que tem muito crente aqui que seria muito mais usado poderosamente por Deus, seria muito mais crente se tivesse uma continuidade na relação com Deus. Eu trago isso à minha vida também. Uma vida contínua com o Senhor, um relacionamento contínuo com o Senhor. Isso é muito verdade, meu irmão. Quem tem vida interage. Quem tem vida, levanta a mão aí. E eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo, que a vida que está na minha, a vida que eu e você temos, meu irmão, não vai se limitar apenas a um convencimento de como nós estamos errados. Vai prosseguir. Vai ser uma vida de continuidade com o Senhor. Vai ser uma vida com menos tropeços possível. Vai ser uma vida de intimidade. Vai ser uma vida de contato permanente com aquele que nos criou. O caminho está aberto, meu irmão. Vença no nome do Senhor Jesus. Vença pelo sangue de Jesus todas as barreiras que te impedem. Porque o efeito da queda é anulado através do sangue de Cristo. E nós vamos reatar aquela imagem que nós tínhamos nele. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos que o Senhor está nos conformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos reatar, cada vez mais reatando essa imagem, que nós temos mais intimidade com o Senhor. Amém? E para encerrar, meu irmão, a minha mensagem é sobre a queda, mas eu vou dizer algo interessante aqui, sobre o nosso Deus. Pode soar estranho, mas a queda do homem, ela tem um aspecto positivo. Que loucura é essa? O homem caiu, se afastou de Deus, perdeu a imagem, acabou de falar, perdeu a imagem, não, a imagem foi corrompida. O homem não tem mais não reflete perfeitamente a imagem de Deus. O homem não tem mais uma relação plena com a criação. O homem não tem mais relação plena nem até com o próximo. Como assim a queda tem um aspecto positivo? Eu vou dizer que tem. Porque antes da queda, Deus se revelou como um Deus relacional. Um Deus que criou o homem para se relacionar com Ele. Então Deus é relacional. Só que depois da queda, Deus, através da queda, Ele adiciona algo sobre si mesmo. Que além de relacional, Deus
se revela um Deus misericordioso. Porque eu vou dizer a verdade. Você e eu não conheceríamos a face do Deus misericordioso se não fosse a queda do homem. Nós não conheceríamos um Deus que é relacional, só que também é misericordioso. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o relacional de Deus, ele é ainda mais poderoso, porque Deus cria um homem perfeito para se relacionar, e esse mesmo homem que se corrompe, ele não despreza, ele não joga fora, ele derrama misericórdia para quê? Para se relacionar mais ainda. E isso revela algo muito poderoso de Deus, meu irmão. Deus é relacional e misericordioso. Isso nos traz uma verdade muito grande. Não importa o que você vivenciou lá fora, não importa o teu momento de distanciamento, não importa aquilo que você já viveu, que você sabe que feriu a santidade do Senhor. Deus é um Deus misericordioso e relacional. Ele quer te resgatar. Ele quer reatar o relacionamento com Ele. Ele quer derramar sua misericórdia no seu coração para dizer: ei, você errou, mas eu quero me relacionar contigo. Eu te perdoo através do sangue de Cristo. E todos nós podemos se achegar a Ele. Amém? Fique de pé. Minha mensagem foi essa. Eu espero que você tenha entendido isso, meu irmão, porque isso me confrontou bastante.